estudando Salmos aqui com os irmãos. Para essa semana, o pequeno grupo vai estudar a lição 10. Essa semana vocês estudaram a lição 9, que é o Salmo 15. Mas como nós fazemos esse estudo nos microgrupos, e foi um momento muito abençoador, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã o Salmo 15. Mesmo que vocês já tenham lido, já tenham estudado, eu gostaria de abordar alguns aspectos aqui do Salmo 15 que eu considero muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Na Bíblia do Discipulado, que nós estudamos e fazemos nossas reuniões de microgrupo, o tema que é dado para essa lição é um check-up do caráter. Nós vamos fazer um check-up do nosso caráter. Vamos fazer uma avaliação do nosso caráter e ver a importância que isso tem diante de Deus. Amém? Vocês podem participar, podem fazer as perguntas. Eu vou fazer uma breve e rápida, não tão rápida, exposição, e no finalzinho nós abrimos para perguntas e participações, tá bem? Vocês podem mandar aí para o chat da igreja, podem mandar também para o celular da igreja, o WhatsApp da igreja. Arnaldo e o Neto estão aqui na frente, eles vão nos ajudar nessas perguntas e participações. Salmo de número 15. Todos encontraram? Começa com uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem poderá morar no teu santo monte? E ele responde: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Vamos orar? Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã, junto com os irmãos, na presença do Senhor. Obrigado por nos trazer aqui nessa manhã, Senhor. No mundo de muitas distrações, poderíamos estar em muitos outros lugares. Mas aprove ao Senhor a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia nos trazer aqui nessa manhã. E eu quero te agradecer por essa graça, por esse privilégio, por essa oportunidade. E quero pedir ao Senhor que através do teu Espírito Santo e da tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. O Senhor alcance o mais profundo do nosso ser e que a tua palavra traga transformação para a nossa vida, Senhor. Que aqueles espaços da nossa vida, aquelas partes da nossa vida que ainda não houve crescimento, que ainda não houve transformação, que o Senhor possa nos ajudar, iluminar e transformar pela ação da tua palavra. Livra-nos das perturbações, das inquietações, das preocupações, que a paz do Senhor reine no nosso coração
e que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Eu lendo, me lembrando do evangelismo explosivo, que nos ensinava métodos de evangelismo, como abordar uma pessoa para fazer um evangelismo, apresentar a palavra de Deus, e o método do evangelismo explosivo era através de perguntas. Então, você fazia perguntas para a pessoa e, através da resposta, você ia apresentando a verdade da palavra de Deus. Uma das primeiras perguntas que o evangelismo explosivo ensina, no método de evangelização é: você se aproxima da pessoa e pergunta para ela: olha, todos nós um dia vamos partir e vamos chegar diante da porta dos céus. Quando você chegar ali na entrada dos céus e o arcanjo guardião perguntar para você: por que você acha que eu devo deixá-lo entrar aqui nos céus? Qual vai ser a sua resposta? Fechou os olhos, partiu, chegou no portão dos céus, quer entrar nos céus, e o arcanjo, o anjo guardião lhe pergunta: por que eu devo deixar você entrar aqui? Por que você acha que você pode entrar aqui? Qual que seria a sua resposta? O Zeli está falando ali, não conseguiu ouvir, Zeli. Amém, Por que eu devo deixá-lo entrar aqui nos céus? Só tem uma resposta que abre a porta dos céus. A resposta é, já vou adiantar para vocês: você deve me deixar entrar aí, porque Jesus morreu por mim, derramou o seu sangue naquela cruz, e eu creio e eu aceitei o sacrifício de Jesus como meu Redentor, como meu Salvador e como meu Senhor. As portas automaticamente farão assim, e você vai entrar por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da fé naquilo que Jesus realizou por nós. Não tem nenhuma outra coisa que nos abra as portas dos céus. Se houvesse outra possibilidade, Deus não teria mandado Jesus para morrer por nós. Se alguém tivesse conseguido fazer alguma coisa para entrar nos céus, Deus não precisaria ter mandado Jesus para morrer na cruz do Calvário. Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Jesus, quando ele está ali prestes no Getsêmani, prestes a ir para o sacrifício, ele vira para Deus e diz: Pai, passa de mim esse cálice. Faça de outra forma, faça de outra maneira, e Deus se cala. Porque a única forma, a única maneira de Deus nos aceitar, dos portões celestiais se abrirem para nós, é através da morte vicária, da morte sacrificial do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Essa é a resposta. E muitos de nós não acertamos essa resposta porque nós confiamos na nossa justiça própria. Alguns chegariam diante do arcanjo e diriam: eu nunca fiz mal para ninguém. Porta fechada,
Eu nunca roubei, não fez mais do que a sua obrigação. Eu nunca matei ninguém, parabéns, mas isso não te garante a entrada aqui. A única coisa que nos garante a entrada nos céus é o sacrifício de Jesus. Nós temos que ser humildes e nos humilhar para aceitar o meio ou o caminho que Deus nos propôs. Esse é o caminho de Deus. É o nome de Jesus. Não há dado entre os homens nenhum nome, nenhum meio pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus. Bom, estabelecido esse princípio bíblico doutrinário, vamos olhar então aqui o Salmo, o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Ora, é aquele que passa pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus, pela confiança em Jesus, pelo nascimento de novo. Mas é de se esperar que quem de fato e de verdade teve um encontro com Jesus, que teve essa experiência de nascer de novo, de crer em Jesus, espera-se que o caráter dele seja transformado. É interessantíssimo, os discípulos, depois que Jesus foi assunto aos céus, as autoridades religiosas da época reuniram os discípulos para dar uma prensa neles, e a forma como eles falavam, as autoridades disseram, eles andaram com Jesus. Eles caminharam com Jesus. É impossível alguém dizer, Jesus entrou na minha vida. Jesus, o Cristo, entrou no meu coração. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus habita a minha vida, se o caráter dele, se o coração dele, se o ser dele não for iluminado por Jesus e não se parecer com o Senhor Jesus. Não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de mudança de caráter, que pode, em alguns, acontecer mais rapidamente, em outros, infelizmente, muito lentamente, mas nós precisamos ver algum progresso aí nesse caráter. Quem pode viver com Deus? Quem pode caminhar com Deus? Eu poderia perguntar assim também, Com quem é que Deus gostaria de andar? Com quem Deus se comprazeria, teria prazer de estar junto? Essa é uma linguagem muito comum na Bíblia, quando a Bíblia diz fulano de tal achou graça aos olhos de Deus, é porque ele é agradável a Deus, Deus se agrada dele. Então eu queria te perguntar nessa manhã, você é uma pessoa agradável a Deus? Você, na sua singularidade, na essência do seu ser, é uma pessoa agradável a Deus? Deus se agrada de você? Você é um bom perfume? Você é um sacrifício de odor agradável a Deus? Essa é a ideia do Salmo. Quem habitará? Quem pode viver com Deus? Quem pode caminhar com Deus? Aqui eu já estabeleci o fundamento bíblico, teológico da salvação. Agora eu quero estabelecer um fundamento de relação, de relacionamento com Deus. Eu posso, sim, ter a salvação por causa de Jesus, mas eu posso não viver uma vida agradável a Deus. Eu posso
não ser totalmente agradável a Deus. Eu posso ter momentos agradáveis, mas posso não ser completamente agradável a Deus. E o que nos torna agradável a Deus são aspectos do nosso coração, são aspectos do nosso caráter. É isso que nos torna aceitáveis, agradáveis a Deus ou não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Já estou com o passaporte na mão, meu lugarzinho já está garantido nos céus. Não sou mais inimigo de Deus por causa de Jesus, tenho esse status. Mas ainda assim eu posso não ser necessariamente uma pessoa, um bom perfume, uma pessoa agradável a Deus. Isso passa, insisto, por aspectos do caráter, né? A ideia aqui é relacionamento. Relacionamento com Deus, vivência com Deus, comunhão com Deus, ser agradável a Deus. Se nós lermos a Bíblia de uma forma saudável e correta, nós vamos perceber que Deus não é esse Deus pequeno que a cultura tenta nos apresentar. A cultura nos apresenta um Deus pequeno, humanizado, muito mais para um ídolo do que propriamente para Deus, como se Deus não tivesse vontade, como se Deus não tivesse personalidade, como se Deus fosse um ser carente que tem que aceitar tudo, todos do mesmo jeito, da mesma forma. Não. Às vezes eu fico temeroso com algumas falas que nós falamos a respeito de Deus, como se ele fosse carente de alguma coisa nossa, de forma alguma. Ele é Deus, ele possui vontade, ele expressa essa vontade, e não é tudo que Deus aceita de qualquer forma, de qualquer maneira, não, né? Sim. Exatamente. Exatamente. A senhora me fez lembrar de um pastor mais velho, já mais escolado, mais sábio, né? E pregando a palavra sobre a vontade de Deus, as distinções que Deus faz, e Deus faz, é bíblico. Aí um jovem perguntou para Deus, mas Deus faz acepção de pessoas? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção, né? Mas Deus faz acepção de pessoas? E o pastor respondeu, não, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem amigos íntimos. Deus tem amigos íntimos, gente. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Assim como nós somos seres, né, pessoais, Deus também é uma pessoa. E Deus possui amigos íntimos. O que me torna esse amigo íntimo agradável a Deus? É o caráter. É o meu caráter. São aspectos do meu coração. É isso que me torna um bom perfume ou um mau cheiro diante de Deus, diante da presença de Deus. Nos nossos dias também, de valorizar a produção, o fazer, nós damos uma ênfase muito grande nas habilidades e não olhamos muito o caráter. Nós olhamos as capacidades e nos esquecemos do caráter. Às vezes nos encantamos, como diz o pastor Ronaldo Lidório, nos encantamos por homens e feitos humanos que não encantam a Deus. Não é? Às vezes nós nos encantamos com a habilidade
de alguém cantar e às vezes não nos perguntamos se aquilo encanta a Deus. Às vezes nos encantamos com a habilidade de alguém pregar e nos esquecemos de perguntar se aquela habilidade, se aquela capacidade, ela encanta a Deus ou é algo muito humano e carnal para o gosto humano, né? É interessante que, preste atenção, o Salmo começa perguntando: quem habitará no teu tabernáculo? Vertical, né? Quem morará com o Senhor no teu santo monte? Também vertical, relação com Deus. Quem? E a resposta vem toda na horizontal. Olha que os irmãos olhar para cá, eu continuo. Está chegando? Pode fazer. Pode. Microfone. Eu quero que vocês guardem esse momento. Vocês deram uma voadinha e foi bom porque agora eu chamo a atenção de vocês. As perguntas é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem viverá com o Senhor? Quem andará com o Senhor? Quem desfrutará de uma comunhão, de uma intimidade com o Senhor? E a resposta, ou as respostas, não são direcionadas a Deus, mas são direcionadas ao nosso trato com as pessoas. Eu fiquei fascinado, para mim foi uma iluminação, né? Pode não ser uma coisa tão grande, mas para mim foi uma iluminação. Ou seja, o que me torna aceitável, agradável a Deus é a maneira como eu vivo com os outros. Olha que interessante. Olha que interessante. Fé demais não cheira bem. Gente espiritual demais, com uma espiritualidade desumanizada, foge. Foge porque é artifício. A verdadeira espiritualidade agradável a Deus vai se manifestar no relacionamento e no trato com os outros. Gente espiritual demais que não convive ou se convive muito mal, pode ficar desconfiado. Porque a coisa é vertical, mas ela tem que se manifestar aqui na horizontal. Tá certo? Ou seja, a verdadeira espiritualidade, ela não é lá das grimpas da montanha, não. Ela é aqui do pé da montanha. Quanto mais espiritual, mais humano. Mais percebe a sua humanidade e mais percebe o ser humano, o outro ser humano. Não é interessante, gente? Isso tem que virar uma chavinha aí para nós, Arnaldo. Pergunta da irmã Érica. O número do zap da igreja está ali no telão. Obrigado, irmã Érica, que obedeceu aqui o protocolo e mandou por aqui. Então, tem pessoas que serão salvas, irão para o céu, apesar de não serem agradáveis a Deus? Poderia explicar melhor isso? Posso. 1 Coríntios, capítulo 3, é a Érica que fez, Érica? Paulo diz que alguns entrarão no céu, mas entrarão chamuscados, meio que sapecados. Lembra lá, né? As obras de cada um, elas serão provadas, né? Tem gente que vive numa relação com Deus, numa obediência a Deus, num serviço a Deus, que a sua obra, a sua vida é como se fosse de ouro. É uma linguagem metafórica. Outros, pedras preciosas. Outros, madeira, que queima, mas queima mais devagar. E outros, como palha, que queima e queima muito rapidamente, né? Então, a grosso modo, a expressão é essa, né? Graças a Deus, vai entrar lá, está garantido. Mas viveu aqui
igual aquele passageiro que comprou a passagem para uma viagem num transatlântico e passou a semana inteira comendo bolacha de água e sal, quando poderia comer ali junto com o comandante. Então, tem muitos crentes, né, a pergunta, tem muitos crentes que vivem espiritualmente aquém daquilo que poderiam viver com o Senhor. É triste. A vida espiritual, a vida com Deus, ela é de outra dimensão, ela não é de uma dimensão terrena. Ela não é de valores terrenos, é de valores espirituais. Então tem gente que é crente, mas o arcabouço cultural, a vida dele é totalmente terrena. Ah, pastor, mas parece um contrassenso, um paradoxo. Eu também acho, mas é a realidade, né? Então, serão salvos, graças a Deus por isso, mas viveram uma vida miserável, né? Vocês conhecem a história do sujeito trabalhador que sonhou a vida inteira de fazer uma viagem num desses transatlânticos, né? Ele lutou tanto, conseguiu comprar a passagem, entrou no transatlântico e todo dia, na hora do almoço, ele trancava na cabine dele porque não conseguia, achava que não tinha dinheiro e condições para jantar naquele restaurante tão luxuoso. E aquele cheiro de comida invadia, né, todo o navio, e ele trancado lá na cabinezinha dele, comendo bolacha de água e sal. No último dia da viagem, ele está andando pelos corredores e se depara com o capitão do navio, né? E o capitão, surpreso, fala: amigo, nunca te vi por aqui. Nunca te vi no restaurante, sempre passo pelas mesas, nunca te vi almoçando ou jantando. Ele ruborizou-se, né, ficou vermelho. Ah, pois é, capitão. Até que eu gostaria de, né, ter ido lá para o restaurante, mas você sabe, as condições não me permitiram ir e eu não pude ir para o restaurante. O capitão diz: amigo, a sua passagem te garantia todas as refeições. Você podia almoçar, jantar todos os dias no restaurante, né? Então, aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário não começa só depois que a gente morre. Começa aqui, hoje e agora. A alegria da salvação já pode ser desfrutada aqui. A vida abundante da salvação, que não é vida terrena, não é riqueza, não é bem-estar terreno, mas é vida de paz, de alegria, de plenitude no Espírito Santo, começa desde o dia que Jesus entrou na nossa vida. Agora, é duro, irmãos, é duro saber que muito crente vive a bolachinha de água e sal. Porque ele está muito mais apegado à terra do que a Deus e às coisas espirituais. Amém? Nenhum conflito teológico? Tranquilo? Vamos adiante. Alguém levantou a mão? Eu vou ouvir as perguntas e passe. É a Rebeca? Vamos aqui, Arnaldo. Vamos, o filho, Luiz. Tem mais pergunta aí, Arnaldo? Tem não? Então vamos a Rebeca. Nós estamos falando, para não perder, questão do caráter, do coração, da relação, da vida com Deus. É disso que nós estamos falando. Amém. Pastor, lá em Salmos 25:14 fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Aleluia. Então Deus não está fazendo acepção, é para quem quer. Está aí, está à disposição. Mas a decisão de ter uma intimidade, de ser um amigo íntimo do Senhor, só pode ser sua. Verdade. Então, muito bom. A decisão é minha de Sim. ter uma vida de intimidade com o Senhor. Sim. Porque o Senhor Ele oferece, é para quem quer. A porta abriu. A porta abriu. Né? Jesus abriu a porta da relação com Deus. Né? Amém. Obrigado, Rebeca.
Então, pode falar, Mandus, fala. Mais sobre isso. Sabe o que eu percebo, pastor? Sim, Porque, como o senhor disse, é assim, é com as pessoas. E a principal causa é o nosso eu, o nosso direito, porque realmente relacionar com o outro é abrir mão do meu eu, do meu direito, da minha razão. E é muito difícil. Talvez você fale, eu vou dar conta, eu vou ficar calada, eu vou perdoar. De repente, você solta, tipo assim, contrareia e solta uma palavra que não devia, você perdeu o seu dia. Aí o Espírito Santo, realmente é difícil para o nosso eu abrir a mão do seu direito, da sua razão. Então, por isso que a gente vive assim, o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que a hora que você tropeça, você fala, olha aí. Aí você começa lá do zero de novo, não, agora eu vou dar conta. Aí, de repente, então, é aquilo que Jesus falou, tomar a cruz, eu negar a mim. Isso. Todo dia o negócio é pesado. Mas com Jesus é possível. Porque o Espírito Santo, ele realmente nos confronta. Amém. Né? Obrigado, Manduce. E a fala da senhora me lembra Filipenses capítulo 3. Eu só posso desfrutar a novidade de vida, a vida nova, a novidade de vida, é como ressurreto. Então, primeiro eu tenho que morrer. Eu tenho que passar pela cruz. Quando eu morro, quando eu crucifico ele morre. Aí o Espírito Santo ressuscita esse ser, dando-lhe novidade de vida. Uma vida nova, vivendo em novidade de vida. Pastor Josué, Pastor Jesus. Pastor Josué. Desculpe a intromissão. De forma alguma, pastor, é muito bem-vindo. É porque na cabeça de alguns irmãos, quando fala assim, salvo, mas não está agradável a Deus, não quer dizer que ele está em pecado, que Deus não se agrada do pecado. Simplesmente muito bom, pastor. Simplesmente ele não desenvolve uma intimidade com Deus. Excelente. Excelente, muito oportuna de todos aqui, não é? A fala da Rebeca, muito elucidativa. Salmo 25:14, não é, Rebeca? E essa fala do pastor Josué, se a pessoa estiver em pecado, já é desagradável a Deus, né? Mas nós, muitas vezes, né, deixa eu olhar para a turma de cá também, muitas vezes nós não consideramos os pecados não visíveis, que são os pecados do coração, né? Então, às vezes eu não cometi um pecado grosseiro e acho que isso me garante uma posição diante de Deus. E o que o pastor Josué está dizendo com muita propriedade às vezes a pessoa não está em pecado, num pecado grosseiro, mesmo assim ela não é agradável a Deus. Por causa do orgulho, da soberba, da vaidade, da arrogância. O coração dela não é iluminado, né? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, né? Então, essa manhã que o Espírito Santo, o check-up do caráter, é o check-up do coração. Então, permita o Espírito Santo vasculhar aí o nosso coração. Pastor. Ricardinho levantou a mão, você quer falar, Ricardinho? Tem uma pergunta do Léo aqui também. Pode fazer. Vou fazer a pergunta do Léo e depois o microfone vai para o Ricardinho. Perfeito. Sabemos que é possível agir no relacionamento horizontal de forma apenas externa. Como de forma bíblica podemos discernir se o nosso caráter e a motivação do nosso coração estão sendo agradáveis a Deus? É uma boa pergunta também, excelente, né? Aí, Léo, Jeremias capítulo 17, versículo 9, né, diz que o nosso coração ele é extremamente enganoso.
e até desesperadamente corrupto. Então, nós nos enganamos. Nos enganamos principalmente quando nós somos legalistas, né? Quando nós nos fiamos nas nossas próprias obras e não fiamos em Deus, na graça de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos examinar. Examinar à luz da palavra de Deus e examinar à luz do Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo vasculhe o nosso coração, né, em integridade diante de Deus, né? Pode ser que o Espírito Santo fale para nós algumas coisas que nós nunca gostaríamos de ouvir. Pode ser que o Espírito Santo fale de repente para você, você é um mau caráter. Pode ser que o Espírito Santo fale, não, né? Eu estou falando hipoteticamente, mas pode ser que o Espírito Santo diga, você é um mentiroso, você é um hipócrita, você é um hipócrita. Você fala coisas bonitas, mas o seu coração não vive essas coisas bonitas que você fala. Isso é hipocrisia. Então, por isso que nós temos que estar, sabe, sem culpa, sem sentimento de culpa, né? Mas com pureza, com integridade, né? Chegando diante de Deus, com honestidade, com veracidade, para Deus mudar a nossa vida e mudar o nosso coração para a glória dele, né? Cardinho? Som, aí. Bom dia, irmãos. Pastor, eu queria só que o senhor respondesse, porque estavam fazendo algumas perguntas, algumas pessoas que eu não quero citar o nome, sim, né, perto de mim, estavam com algumas dúvidas, certo, né, em relação a quando o senhor falou, olha, que devemos fazer para que a porta do céu seja aberta, né? Exato. E é pela graça do Senhor, né? Pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pelo sacrifício de Jesus. Isso. E me questionaram, mas eu peco todo dia, né? Nós continuamos pecando, né? E como assim nós vamos entrar? Isso. Eu lembro de uma frase que o senhor falou: a gente pode chegar chamuscado, mas a gente chega, né? Até repetir essa frase do Senhor. E eu acho que a melhor forma, assim, uma das coisas que eu vejo é em Romanos, né? Ele falou, o que faremos agora, né? Agora que eu sou salvo, estou debaixo da graça, posso cair na gandaia, né? E Paulo vai e explica o porquê. Só queria que o senhor esclarecesse, né? Por favor. Eu gosto muito do entendimento do estado, do fato e do dever, do que é e do vir a ser. Então, eu estou em Cristo, fato. Estou salvo, fato. Meu lugar nos céus está garantido, fato. Isso é um estado, isso é um fato. Agora, junto com esse fato, só por causa desse fato, é que eu posso crescer no meu relacionamento com Deus. Eu tenho 43 anos andando com o Senhor Jesus. Como diz Paulo, e como nós ouvimos no domingo de manhã, não que eu julgue que tenha alcançado, muito pelo contrário, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas o meu conhecimento do Senhor hoje, graças a Deus, é muito maior, muito mais amplo do que quando eu comecei a minha jornada com Ele. Graças a Deus, não é? Quando eu comecei com o Senhor, eu era um bebê. E pela graça dele, pelo sofrimento, pelas provas, eu fui crescendo, né? Não me julgo, e Deus o sabe, mas em relação
ao início da minha jornada com o conhecimento de Deus que eu tenho hoje, graças a Deus, eu posso dizer e posso perceber, sem falsa modéstia, mas também sem exagero hipócrita, que graças a Deus eu cresci no conhecimento de Deus. Então, nós podemos crescer no Senhor. Nós podemos crescer na graça de Deus. Nós podemos crescer no conhecimento de Deus. Então, estado, fato. Estou em Cristo. É um fato inegável. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Continuo sendo humano, fui livre do domínio, mas não fui livre da presença, estou no mundo pecaminoso, carrego o velho Adão junto comigo. Tem dia que ele está mais morto, tem dia que o velho Adão tá vivo, né? Então, é essa dinâmica, mas espera-se de um cristão, de um servo de Deus, de um crente em Jesus, que ele cresça no caráter. Agora, gente, é duro, é duríssimo. A pessoa viveu 10 anos com o Senhor, 20 anos com o Senhor, 30 anos com o Senhor, e ainda vive as mesmas mazelas do início da caminhada. Não cresceu, aquela área da vida não cresceu. Aquela área da vida está aprisionada, precisa de libertação. Então, é isso, Ricardinho, estado, fato e dever. A salvação é um fato, a santificação é um dever. Nós podemos crescer no conhecimento do Senhor e nós podemos crescer na santificação também. Não é possível, gente. Tem algumas coisas na minha vida que elas precisam ser vencidas. Eu sei que elas não condizem, que elas não estão de acordo com a palavra de Deus. E sei também que não tenho força suficiente, não é a minha força, mas é a graça de Deus, é a operação de Deus, é a operação do Espírito Santo de Deus. Amém? Podemos prosseguir? Tem mais? Cadê o microfone? Tem toda a relação, né? A questão do caráter. O caráter que é agradável a Deus é o caráter de Cristo. Nunca houve alguém tão agradável a Deus quanto o Senhor Jesus Cristo. E eu já compartilhei com vocês, uma vez eu fui convidado para ir na UEG, várias religiões, e me convidaram para falar em nome do cristianismo. Cristianismo é Jesus. Cristianismo, vida cristã, fé cristã, é Jesus, né? E eu falei de Jesus. E quando eu terminei, eu fui com muito medo, né? Muito, por natureza, eu já sou meio encolhido, né? Meio retraído, melhor dizendo, né? E um ambiente universitário, um ambiente geralmente mais hostil à fé. E eu fui assim bem acanhado, vamos dizer, mas acanhado, mas não acovardado. Aí falei o que é o cristianismo. O plano de Deus para o ser humano através de Jesus. Quando eu terminei, um daqueles jovens virou para mim e perguntou: o que o senhor quer dizer então é que Jesus é o homem que Deus gostaria que todos nós fôssemos? Eu quase falei em línguas lá, né? Eu falei, não foi carne nem sangue que te revelou, meu filho, esse é o Espírito Santo. Em pleno ambiente universitário, o Espírito Santo vai lá também, viu? Às vezes nós crentes achamos que o Espírito Santo não vai em alguns lugares, vai em todos os lugares. Eu falei, gente, que revelação. O que o senhor está dizendo a respeito da fé cristã
é que Jesus é o homem que Deus gostaria que todos nós fôssemos, homem genérico, né? O ser humano que... Exatamente isso, gente. Exatamente isso. Exatamente isso. Jesus é o homem. Por isso que Lucas fala, né, que Jesus é o homem. Então, o caráter, né, de Cristo em nós. Se esse caráter de Jesus transparecer em nós, né, quanto mais nós formos parecidos com Jesus, o caráter de Cristo em nós, isso nos tornará agradável a Deus. Ou seja, quanto mais parecido com Jesus, mais agradável a Deus. Quanto mais parecido com Jesus. Então, é o caráter de Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabia que está escrito na palavra de Deus? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória, é o caráter de Cristo. Isso é que é agradável a Deus. Zete? Pastor, oi gente, bom dia. Na quinta-feira nós tivemos a nossa reunião de grupo. Perfeito. E para encerrar foi meio complicado, porque esse tema aqui foi assim, todo mundo quis participar, foi muito bom. E a gente observa que quem habitará no seu tabernáculo é quem tem vida com Deus, mas quem também tem vida com o próximo. Não é verdade? Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. De repente a pessoa vai na igreja, ele ora, ele jejua, ele tudo, mas ele não tem vivência com o próximo. Ele gosta muito de cuidar de si, do que é seu, e o próximo Então esse já não é tão íntimo de Deus, porque Deus para ele é, né, no primeiro lugar, mas o próximo não tem um lugar de destaque na vida dele. Isso, é exatamente o que eu disse, né? A pergunta começa no teu tabernáculo, no teu monte santo, mas a resposta depende da maneira como eu lido aqui com o meu próximo. Bom, caráter. O texto deixa claro a importância que tem o nosso caráter diante de Deus. Isso é muito importante, isso é fundamental. Caráter é o que somos no recôndito do nosso ser. Se pudéssemos tirar uma fotografia do nosso ser, essa foto refletiria o nosso caráter, a parte mais profunda, invisível do nosso ser. Caráter é aquilo que somos quando nenhum conhecido ou ninguém nos vê. Os aspectos mais profundos e invisíveis, parte do nosso ser que é sondada somente por Deus. Caráter, no aspecto positivo, é o que mais nos interessa, é bondade, fidelidade, integridade, humildade, sinceridade, paciência, longanimidade, são aspectos do caráter que estão muito relacionados com o fruto do Espírito Santo. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo borbulha na vida dela. A pessoa que você quer ficar perto dela, quer estar ali junto o tempo inteiro, porque é agradável. O amor está ali, a paz está presente, a longanimidade de Deus está presente. E o caráter ele se manifesta nos e através dos relacionamentos. Quer saber do caráter de uma pessoa? Pergunta para a esposa, pergunta para os amigos, para os trabalhadores, para as pessoas que convivem com ele. Você vai saber do caráter dela. Vou contar a velha história que vocês já sabem muito bem. Diz que um dia o presbítero estava pregando
E lá no meio da pregação, a mulher dele levanta e fala: eu vou trazer a nossa cama para cá, nós vamos morar aqui. Porque aqui na igreja você é uma pessoa maravilhosa. Já ouviram essa história, né? Essa piada é antiga, né? Porque na igreja ele era uma pessoa, um caráter formidável. Mas em casa ele era um cavalo. Bruto, igual um cavalo. Horrível, né? Horrível. Imagina, gente. Misericórdia, né? Eu pedi os meninos para... Será que conseguem projetar a tabela que tem aí na lição? Isso. Dá para ler? Dá para aumentar essa tabela? Então, o Salmo, né? Todo o Salmo, eu vou ler rapidamente aqui. Senhor, quem andará com o Senhor? Quem viverá com o Senhor? Quem desfrutará da intimidade com o Senhor? Responde: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça, de coração fala a verdade, que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, não lance injúria contra o seu vizinho, né? Quem mora em apartamento não lança injúria, quem mora em cima, nem o de baixo lança injúria contra você, e assim por diante, né? Esse tal de vizinho é uma coisa complicada. Então, não lance injúria contra o vizinho. Então, são aspectos da vida, da vivência e do caráter. Esse aqui é forte, olha, aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, ou seja, honra a sua palavra, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então, atitudes práticas que evidenciam um bom caráter. Primeiro, seu estilo de vida exibe integridade. O que é integridade? A integridade, segundo o pastor Ronaldo Lidório, é íntegro no seu caráter, sem rachaduras, sem fraturas, né? Aí dá um exemplo muito bom. O exemplo que ele dá é que antigamente em Roma, aqueles fabricantes, né, de estátuas que faziam, como que chama esses? De acervos de museu? Estátuas, que mais? Escultura. Então o sujeito fazia escultura e levava a escultura para o mercado, para vender no mercado. Para esconder as fraturas ou as rachaduras, ele passava cera. Então, a boa escultura era sem cera, sincera. Daí vem a palavra sincero. Sinceridade é sem cera. Percebe? Integridade está relacionado àquele que não esconde as fraturas, as fissuras do seu caráter. Ele é sincero. Ele é sem cera. Imagina, você vai no mercado, vê a escultura, compra a escultura bonita, chega em casa, com calor, ela derrete e aparecem as fissuras e aparecem as fraturas. Então, integridade, sinceridade é sem cera. Isso é sinceridade sem integridade. É uma pessoa sincera, é uma pessoa sem cera. Não é interessante? Exatamente.
É encerada, é. Encerada, encebada, né? Ceboso. Então, gente, isso a gente ri, brinca, mas é muito importante, né? Imagina uma pessoa encerada, né? Então, integridade, sinceridade é sem cera. Seus atos exibem justiça, seu discurso exibe confiabilidade, honra a sua palavra, reprova o que merece reprovação, né? Tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Tem homens, né, por causa da função, do papel que exercem, que nós damos uma honra para eles, puxamos o saco, colocamos ele lá em cima. Mas são pessoas extremamente indignas, maldosas, de um caráter horrível. E às vezes desprezamos aquele que teme a Deus só porque ele é simples, ele não tem posição, não tem função nenhuma, né? Bajulamos aquele que não deveria ser honrado e desonramos o que precisava ser honrado, né? Reprova o que merece reprovação, respeita o povo de Deus, considerado como confiável, não é usurário, não é avarento e não aceita suborno, né? Eu já passei para o lado de lá. Coisas que rejeita ou que nega por ser de bom caráter. Não difama com sua língua. Esse aqui, quem passar no teste, nós temos que dar um prêmio aqui, né? Tem que dar não é nem uma medalha, porque o instrumentozinho maligno, né? Como diz o Tiago, né? Esse é difícil, gente. Só Jesus na causa, né? E não sou eu, não. O pessoal botou aí só Jesus e põe minha figurinha lá, né? Só Jesus na causa. Esse aí não resolve de ninguém, coitado. Não dá mesmo, não. Mas Tiago já fala sobre isso, né? Tiago fala que uma faísca de fogo incendeia um grande bosque. Que o ser humano é capaz de domar feras indomáveis, mas não dá conta de domar esse pequeno órgão que é a língua. Ou víbora peçonhenta é a nossa língua. E tem hora que a gente tem que ter cuidado para não morder nela, porque senão morre envenenado, né? Então a língua é terrível, terrível, terrível. Mas não difama com sua língua. Talvez por isso o próprio salmista vai pedir para Deus colocar guardas na sua boca, né? Não faz mal ao próximo, não deseja mal, não faz mal. Não lança injúria, não é inconstante, não é avarento e não pode ser subornado. É interessante, não é, que esse homem de Deus, essa mulher de Deus de caráter, ele não aceita suborno, mas também não suborna. Né? Porque às vezes você não aceita o suborno, mas gosta de molhar a mão para poder ter favores, né? Ou passar adiante na fila. É o mesmo mau-caratismo, é o mesmo princípio, né? Não, eu sou honesto, não recebo suborno de ninguém. Mas aí, molha a mão do garçom para ele te servir melhor do que todo mundo, né? É um defeito de caráter, é um desvio de caráter. Silvério, pode falar. Som. Silvério não precisa de microfone, não precisa? A caixa é boa, né, Silvério? Pode participar, pode falar, Silvério. Bom dia, irmãos, graças e paz. Interessante essa reunião, pastor, porque né, de forma atípica, né, o
o estudo foi feito antes e a gente vai tirando as conclusões do que foi feito no PG, né, durante a semana. Aham. E lá nós chegamos à conclusão, no final do nosso estudo, né, fomos falando sobre caráter e tudo, e a conclusão que o grupo teve é essa, que nós somos falhos, nós somos pecadores. Não adianta queremos idealizar esse homem perfeito, só Jesus. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala nas cartas dele que o que ele precisa fazer de bom ele não faz, mas o mal, então ele reconhece isso. E para a gente não idealizar e nos tornarmos como fariseus, que os fariseus que faziam isso, né? Perfeito. Vocês fazem coisas que nem vocês dão conta e vocês impõem nas costas dos outros. Então o que a gente tem que... O que nós saímos na quarta-feira com esse entendimento é que o sinal de alerta ele nunca pode falhar. Não adianta a gente achar que na segunda-feira nós vamos levantar e que vai estar tudo perfeito e nós vamos ser esse homem, não. Mas o que nós não podemos perder de vista é lutarmos para ser como o Senhor quer que nós sejamos. Glória a Deus, velho. Uma iluminação, que bom que o grupo terminou dessa forma, né? Eu diria exatamente isso que você está dizendo e também acrescentaria o fato de que nós podemos contar com o poder do Senhor. Então, eu preciso identificar de uma forma cirúrgica esses aspectos do meu caráter, do meu caráter, que eu sei, que eu estou percebendo que são desagradáveis a Deus, e eu preciso apresentá-los a Deus, eu preciso colocá-los diante de Deus para que Deus me ajude, para que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida. Por exemplo, né, só um exemplo, viu, gente? Eu não consigo, eu sou fofoqueiro, por exemplo. Você é fofoqueiro, eu sou fofoqueiro. Eu vou morrer desse jeito? Eu vou morrer um fofoqueiro? Sendo que eu tenho à minha disposição a graça de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo? Suponhamos, eu tenho uma fraqueza de caráter, eu sou mentiroso. É difícil assumir isso. Eu tenho que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho esse péssimo hábito. Para ficar bem com os outros, para não contrariar ninguém, eu acabo, né, ajeitando aqui a verdade e passo o negócio. Eu tenho que chegar diante de Deus e falar: Senhor, muda, Senhor. Né? Eu sou iracundo. Isso é um traço de caráter. A pessoa, ela é iracunda, ela é irada. Ela, por natureza, por caráter, ela é iracunda. Mas como crente, será que ela vai morrer desse jeito? Será que ela vai desprezar a graça de Deus em Cristo Jesus para transformar a vida? Então, o objetivo, né, excelente, o objetivo aqui da nossa lição nessa manhã é fazer essa reflexão. Por exemplo, eu sou orgulhoso. Eu como farinha, mas arroto caviar. É um traço de caráter. Mas eu vou morrer com isso? Não. Eu posso buscar a graça de Deus pontualmente, cirurgicamente, né? É difícil, mas às vezes vai ter que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou adúltero. A pornografia me aprisiona, eu sou uma adúltera, eu sou um adúltero. Eu tenho que chegar diante de Deus e falar: Senhor, se tem alguém que pode mudar isso, e pode, é o Senhor. Essa é a ideia, esse é o propósito da lição. Em Deus, na ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, gente, Deus pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. O Senhor transforma as nossas vidas, o Senhor transforma o nosso caráter. Amém?
Eu fiquei pensando ainda, né, lendo essa lição, não que a gente se sinta melhor do que ninguém, mas tem algumas pessoas que não dá para caminhar com elas, né? Pela vida, pelo comportamento, pelo estilo de vida, pelo mau caratismo. Eu não quero. Eu fico pensando o Senhor, né? Então, o Senhor muda a nossa vida, muda o nosso caráter. Amém? Vamos orar? Cida? Parece que ela está atrasada, mas não está. Amém, Cida. Nós estamos começando a campanha dos 45 dias de jejum. É verdade. Renovação e quebrantamento. Aleluia. Hoje o Senhor colocou aí na nossa frente, nós podemos fazer o diagnóstico da nossa vida, aquilo que nós temos falhado no nosso caráter. Amém. E diante de Deus colocar tudo isso, é o que o Senhor falou. Senhor, eu sou um ladrão, eu sou isso, aquilo. Sou um mentiroso, sou um adúltero. Admitir diante de Deus, e o Senhor vai fazer uma obra na nossa vida, vai nos purificar, vai nos transformar. Amém. É isso que é o propósito, né? Amém. Glória a Deus, Cida. Aleluia. Glória a Deus. Os meninos da mídia aí, podemos fechar? Arnaldo e Neto, podemos? Vamos ficar de pé? Eu chamei vocês de meninos, o Fernando ficou rindo ali, ó, Arnaldo. Gente, vamos ter um tempinho agora para a gente fazer isso? Amém? Vamos, baixa a sua cabeça, fecha seus olhos, dá uma olhadinha aí para a sua vida, diante de Deus, né? Pastor José, venha nos conduzir nessa oração, enquanto nós estamos aqui. Permita Deus, o Espírito Santo, através da palavra, sabe, tocar nesse ponto. Peça ao Senhor para tocar nesse ponto, para transformar essa área específica da sua vida, do seu caráter. Deus não apenas tem esse poder, mas Ele quer fazer isso na nossa vida. Basta a gente abrir o coração e pedir e suplicar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque quando a palavra do Senhor espelha o nosso ser e nos mostra essas fissuras, essas imperfeições, o pecado que insistentemente persegue a nossa vida, reconhecemos a incapacidade em nós de mudar isso. E isso nos envergonha, nos humilha, porque apesar disso, o Senhor nos ama. Olhamos para o Senhor, para a palavra do Senhor e vemos a nossa imperfeição, o nosso pecado, a nossa carnalidade, que é uma lista muito grande. Mas o Senhor nos abraça, o Senhor nos perdoa. Pai, não teria palavras aqui para enumerar a minha vida, aquilo que eu preciso, aperfeiçoamento, para que seja agradável ao Senhor, para que o Senhor sinta alegria em nós. Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, nessa manhã, que é o único que pode entrar no mais íntimo do nosso ser, que Ele possa, Pai, agora trabalhar na nossa vida. Nós confessamos o nosso pecado nessa manhã. Nos perdoa, Pai. O Senhor já tem nos perdoado tanto, eu sei. Mas nos perdoa, Senhor, mas eu sei que o Senhor nos perdoa. Mas que o Senhor nos fortaleça no Espírito, para que possamos vencer
o pecado, vencer essas imperfeições, vencer essas dificuldades, o pecado, ó Deus, que nos rodeia, as fraquezas que nos rodeiam, que nós possamos cada dia galgar como se estivéssemos subindo uma escada, e o dia de amanhã seja diferente, possamos estar libertos de toda essa imperfeição, essa impureza. O Senhor, quando olha para isso, é como se fosse para uma ferida aberta, cheia de pus. Trata em nós, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, que nessa manhã está sendo destilado no seio da Tua igreja. A Tua presença doce sopra sobre nós. Como o Senhor fez com os Seus discípulos ali, o Senhor soprou e eles foram cheios do Teu Espírito, Pai, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, possamos viver no Teu Espírito, fortalecidos, falar no Teu Espírito, nos relacionarmos pelo Teu Espírito Santo. Nesta manhã, Pai, fortalece-nos no Teu Espírito. Olha para o nosso coração quebrantado, estamos quebrantados nessa manhã. Sopra sobre nós, Pai. Oh Deus, fecha as feridas. Alegra o nosso coração. Alegra a nossa vida. Saímos daqui, podemos sair daqui alegres, porque o Senhor tem nos perdoado. O Senhor tem zerado a conta nessa manhã. Aleluia, podemos erguer a cabeça e dizer graças a Deus, o Senhor nos perdoou. O Senhor zerou a conta hoje. Louvado seja. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça. O sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Em nome de Jesus, aceita a nossa vida na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.